Agora noiva. Eu gosto de contar uma fofoquinha no ar. Parabéns pelo noivado, Mari. Já tinha Parabéns, falado ali verdade. na rede social, tava linda, maravilhosa. Parabéns. Que seja aí mais um momento de muita alegria, muito amor, muita ternura aí no seu Amém, coração. amém. Muito obrigada. Tive a felicidade de encontrar um palmeirense também, né? Olha, que Nossa, chique. aí Pra sim, alegria hein? do meu pai, um genro palmeirense pra equilibrar com a minha irmã, que namora um corintiano, Eita, trazendo alegria. Mas obrigada, Cami. Mas é isso, seguimos aqui agora com o nosso quadro Comunicação Política, hoje para falar sobre marketing político nada convencional. Mari, fica à vontade para dar um bom dia oficialmente para o nosso pessoal, para nossa galera e também apresentar o nosso convidado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, agora oficialmente, para a gente abrir o nosso quadro toda terça-feira, a partir das 9 horas, aqui na CBN Cuiabá. E hoje um convidado super especial, acho que eu sempre falo isso, né? Porque realmente todos os convidados são muito especiais, a gente escolhe aqui a dedo, né? As pessoas, às vezes eu fico, Cami, na dificuldade, porque um não pode numa terça, outro aí eu tento encaixar, sempre, né, realmente escolhendo a dedo os nossos convidados. E hoje, aqui com a gente, já agradecer pela presença dele, Andreone Camargo, ele que é publicitário, marqueteiro político, e acumula grandes vitórias no marketing político, e ele é escritor do livro Marketing Político Nada Convencional, que é o nosso tema de hoje. O livro dele, ele mostra, né, um pouquinho das técnicas que ele adaptou de diversas áreas, como até cinema, games, publicidade empresarial e tecnologia, trazendo todas essas áreas para o marketing político. Seja muito bem-vindo, Andreone. Obrigada pela sua presença aqui nessa manhã no nosso programa. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado, Mariana, pelo convite, pessoal da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Tá tudo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá bom. Ele que também, Cami, tem um podcast super bem conceituado, bem frequentado. Já tive a honra de participar com ele lá em Brasília. E queria começar, Andreone, hoje, para saber justamente, até para divulgar o seu livro, né? Entender um pouquinho de onde que surgiu essa ideia e como que explora, como que você consegue explorar, né? Aqui você cita um pouquinho que você traz técnicas de várias áreas, cinema, games, né? Você pode exemplificar um pouquinho como que essas técnicas elas foram adaptadas para campanhas eleitorais? Com certeza, Mariana. Podcast você participou, foi uma honra grande, podcast com muita audiência, Mariana, fazendo muito conteúdo, é uma excelente profissional da área e companheira, então muito prazer poder compartilhar isso com você. O seguinte, o livro nasceu de uma questão assim, eu nunca gostei muito de política, por incrível que pareça. Assunto chato, as pessoas gostam um pouco de dar uma discutida ali no grupo da família e tudo mais, as pessoas falam sobre política, mas nem todo mundo se interessa por política. Eu era essa pessoa que não se interessava, queria ter minha vida profissional, cuidar das minhas coisas e não gostava de me envolver com a política. Só que eu acabei arrumando um trabalho dentro da política, fui me envolvendo e me apaixonei pela área, gostei muito. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer como na área da publicidade, né, que sempre foi minha formação, minha função, o que eu posso fazer para atrair essas pessoas que não gostam da política, que não gostam do assunto da política, que não param para ouvir uma notícia sobre a política, que não gostam, quando vai um candidato na porta da casa, já reclama, já fala mal, já não atende bem, e assim vai. E aí essa pessoa que rejeita a política. Eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço para atrair as pessoas para dentro de uma loja, para comprar um serviço, para atrair a pessoa para uma venda. Então, eu vou começar a utilizar as técnicas do cinema, técnica, por exemplo, para atrair o jovem para a política, por exemplo, as técnicas que os streamers de gamers usam. Eles fazem lives de 24 horas, colocando 80 mil jovens assistindo eles 24 horas dentro de uma live na Twitch. E o que eles fazem para manter o jovem, que hoje em dia o pai não consegue parar para conversar muito, eles mantêm o jovem por 24 horas dentro de uma live. Então eu fui estudar isso, fiz um curso com streamer de gamer, fiz curso de roteiro de série, pessoas que criaram um filme como aquele, eu esqueci o nome do filme agora, mas filme da Netflix brasileiro. Então assim, fui estudar esse tipo de técnica que faziam prender as pessoas dentro desses conteúdos e adaptar eles para dentro da política. Então, o meu livro nasceu dentro disso.
de mostrar como a gente pode trazer a política como um assunto interessante. E o político não precisa ser chato, não precisa ser aquele político que é a mesma coisa, faz a mesma trend que todo mundo nas redes sociais, faz a mesma postagem, a mesma foto de um abraçado no outro. Então, assim, a minha ideia com o marketing político nada convencional é isso. É o político fazer um conteúdo nada político, ele fazer um conteúdo que atrai as pessoas para o assunto que é irrelevante, que a política ela é importante, ela muda a vida das pessoas, mas que ela seja chata de conversar e muita discussão, ela é um assunto muito interessante. Então, nasceu disso, de trazer esse tipo de conteúdo para os políticos que sejam diferente do que já está habituado aí nas redes sociais e tudo mais. Né? Eu sempre falo, Andreone, e até para os próprios clientes, porque eles querem falar, né, como se todo mundo gostasse de política, e a gente tem que destacar isso. Aqui, a gente até aqui no programa, né, Cami, Pedro, todo mundo gosta de política, você, né, trabalha com política, a gente tá acostumado, a gente vê conteúdos políticos, eu principalmente só vejo, né, 24 horas, o algoritmo das redes sociais é só política, mas a gente tem que entender que o cidadão comum nós não somos a regra, né, é uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente interagem com conteúdos políticos. E é isso que a gente tem que pensar, né? Quem é o meu eleitor? Quem que é o outro, né? Quem que é o cidadão ali que tá na outra telinha? O que ele gostaria de ver? E aí pensar em formas de chamar atenção, né? Não só aquele conteúdo, estive aqui hoje numa reunião, a gente tratou sobre esses assuntos, né? É muito desafiador, hoje está cada vez mais desafiador, a gente compete, né, nas redes sociais com tantos outros conteúdos, fofoca, futebol, né? Nós aqui gostamos de futebol, coisas muito melhores, né, do que a gente tratar de política, até porque a gente está olhando a rede social no nosso tempo livre, né? A gente não quer ficar vendo geralmente política, então é esse desafio da gente entender um pouco como fazer o uso na rede social, né, Andreone? É um desafio, né? Você vê isso como um desafio hoje, a gente realmente despertar essa criatividade para tirar do senso comum ali e despertar, prender a atenção, né, do eleitor. Eu vejo, os estudos mostram que a pessoa fica ali no máximo os primeiros 3 segundos ali assistindo um vídeo, o início de um vídeo, aquilo é determinante para prender a atenção da pessoa, né? Então, com tudo isso que nós temos hoje de informação, de coisa o tempo todo, está disputando a atenção com a inauguração de uma creche, a entrega de uma capela mortuária. É umas coisas que só Deus para dar sabedoria para a gente utilizar formas de chamar a atenção da pessoa para a importância daquilo. Você entendeu? Para a importância daquilo e também construir uma reputação do político, né? Não dá somente para fazer conteúdo também atrativo demais, então é uma construção, eu digo. Eu tenho que atrair, trazer esse marketing político nada convencional, mas eu também tenho que construir uma reputação dele. Qual é a imagem que as pessoas estão vendo? Porque, por exemplo, eu já vi casos de políticos que fazem muita coisa engraçada e chama atenção, e o vídeo chama atenção, só que a reputação do político não está indo bem. A reputação é que faz muita brincadeira enquanto as coisas estão indo por ladeira abaixo. Então, assim, tem que ter um fim ali para conseguir manter as duas mãos de conseguir fazer um conteúdo atrativo, mas também fazer um conteúdo que construa uma reputação do político. É saber dosar, né, Andreone? Eu acho que a gente consegue adaptar muita coisa pro marketing, né, pra comunicação política, mas saber até onde a gente pode ir, né? Todo mundo sempre me pergunta, trend, você é a favor, você é contra, né? Eu sempre falo, depende do perfil do cliente, né? A gente tem que sempre olhar isso, se dá para personalizar, se a gente dá para fazer ali para a pessoa, e não fazer em excesso para que também você não descredibilize essa pessoa. O político só faz trend, só faz essas coisas, né? Então, saber dosar mesmo e adaptar, porque eu acho que cada perfil, né, Andreone, tem gente que eu tenho certeza, tem cliente seu que você acha que você não consegue adaptar todas essas inovações, né? E eu até ia te perguntar qual que é o maior desafio, né? Você que tem estudado todas essas, né? Você falou até de games, cinema, qual que é o maior desafio ao você tentar inovar, né, na comunicação dos seus clientes atuais, enfim, sem cair na velha política, né? O meu desafio é evitar com que os meus clientes copiem os outros. Esse eu acho que é o meu maior desafio. Assim. A maioria dos políticos querem fazer o que os outros estão fazendo.
Então, assim, nossa, deu muito certo no João Campos, eu vou fazer isso. Deu muito certo no Topázio, eu vou fazer isso. Mas você não tem perfil, o seu público não é o do João Campos, não é o do Topázio, seu público é aquele outro, mas ele quer fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Então, assim, a minha maior dificuldade é uma das regras, por exemplo, do estudo que eu trouxe sobre o streamer de games, é que ele cria uma comunidade. Então, assim, nós temos grandes nomes no Brasil, Gaules, Casimiro Miguel, que o pessoal não conhece o Cazé aí, TV Cazé provavelmente, quem gosta de futebol deve ter visto o Cazé. Eles criam uma comunidade. Então, assim, eles criam as pessoas que frequentam isso. E o que acontece? Se eu falar que igual o slogan de marcas que todo mundo vai conhecer, os streamers também criaram as suas linguagens, as suas figurinhas, criaram as suas falas, os seus jargões, criaram. O Casimiro tem o seu jargões, seu jeito lá, então ele tem essas coisas que foram criando a comunidade dele. Mas isso é autenticidade. A autenticidade criou isso. Então, o que eu falo para o cliente? A gente tem que olhar para a personalidade dele. Então, por exemplo, eu tenho um cliente do agro. Eu olho para a personalidade dele, do agro, e ele é um jovem, e eu falo, eu tenho que inovar dentro dessa personalidade. Você é jovem, é do agro, mas você é um cara sério, você não é um cara brincalhão demais, você é isso. Então, ele não é esse tipo de perfil. Só que eu posso inovar isso dentro dessa área, assim, entendeu? Eu posso criar informações, posso criar conteúdos que seja diferente. Por exemplo, para ele eu utilizo muito a forma que a Netflix utiliza dentro do seu canal do WhatsApp. Eu gosto muito do canal do WhatsApp da Netflix, que ele utiliza várias séries com textos ali, chamando a pessoa para assistir a série. Então, imagens mesmo simples ali da série, e isso faz com que as pessoas tenham interesse na série. Então, eu utilizo muita coisa assim dele dentro do agro. Eu pego séries que tem a ver com agro, filme, coisas que tem a ver dentro disso, e coloco os textos que chamam a atenção para atrair para um conteúdo que é extremamente relevante para a área. Então, assim, é isso. Acho que cada um é individual, sabe? Minha maior dificuldade é essa. Entender que ele precisa ter personalidade, criar a comunidade dele. Já pensou você pegar um governador, um Tarcísio da vida e botar um Nevô, Mari? Não vai dar certo, né, Andreone? E como é que, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, como é que é essa conversa, né, sua? Tem algum caso inusitado que a pessoa, né, o teu cliente, ele bateu o pé e falou, não, mas eu quero fazer um Nevô na minha cabeça. Você falou, mas não vai dar certo, não combina com você. A pessoa insistir ou geralmente essa conversa, né, a pessoa respeita aquilo ali que você tá propondo, aquelas suas ideias e fala, não, de fato, isso aí não combina comigo, não vai pegar bem. Tem algum caso inusitado que já aconteceu aí nas tuas experiências com seus clientes que queriam bater o pé para fazer uma coisa que você sabia que se fizesse não ia dar muito bom? Eu tenho um recente, não faz muito tempo não, é menos de um mês, eu acho. Eu avisei um cliente para não fazer uns tipos de vídeos que era voltado para o humor. Porque, principalmente, assim, a situação da cidade dele é uma situação muito, muito triste, assim. E ele é oposição, ele vem para contra o atual prefeito, né? E Uhum. eu falei para ele, a gente precisa trazer conteúdos sérios que chamam a atenção das pessoas, mas o humor não vai bater legal aqui. E aí ele teimou comigo, pegou uma pessoa lá e gravou e soltou um vídeo. Os comentários foram muito negativos no vídeo. E aí, aquele velho igual minha mulher fala para mim, né? Eu Eu avisei. avisei. Então, mais ou menos isso. Eu falei para ele. Eu tenho casos de pessoas que me ouvem muito bem. Então, assim, é uma questão de construção também. Por exemplo, esse cliente do agro é mais de 9 anos trabalhando junto. Então, quando eu falo alguma coisa, não tenho dificuldade nenhuma de que ele ouça, de que ele seja atento, ele sabe da minha responsabilidade, de como eu levo a sério o meu trabalho, então isso eu não tenho problema nenhum. Tem cliente da causa animal também, o que eu falo, eu não tenho problema nenhum. Tudo que eu falo assim, eu não tenho dificuldade. Eu tenho clientes mais novos que ainda estão me testando, né? Ainda estão Uhum. querendo fazer, querendo fazer do jeito deles, aí eles veem que não dá certo, eles
vão indo, e faz parte do processo. Eu estou meio que acostumado, bastante tempo na área aí. Mas é o que você falou, não dá para pegar um Tarcísio e colocar um Levon, não combina, não bate. E não bate nem com o São Paulo, né? Não bate nem Exato. se você olhar o maior público dele assim. Isso não é o que o público dele espera, sabe? Então, além da questão da personalidade, Mari, Pedro, a gente vê que também tem a questão de analisar o contexto no qual aquele político, aquele candidato, a gente fala muito, né, agora nesse ano eleitoral, o contexto da cidade, do estado que ele está inserido também, Adriane. Mas, para além dessa questão da identidade, né, da personalidade da pessoa, é uma análise muito mais ampla, então, você está colocando aqui pra gente. E só para complementar também, como que você faz esse estudo, né, Andreone? Eu sei que você tem clientes, por exemplo, em vários locais do Brasil. Como que você faz, né, para fazer essa análise mesmo? Cuiabá, por exemplo, você vai vir trabalhar com algum pré-candidato aqui e você não conhece um pouco a cultura local, né? Como que você faz essa análise do eleitorado durante aí campanha, pré-campanha? É pesquisa? Pesquisa quali, Olha, quant? vamos lá. Hoje, quando eu vou pegar uma campanha majoritária, assim, eu vou sempre com pesquisa, né? Sempre com pesquisa aí quantitativa e qualitativa, né? Pessoal que conhece aí a quantitativa para você saber os números, que posição que ele está ali, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, é pesquisa interna para você saber a realidade ali, ter isso. E a qualitativa é para saber a situação, quando você coloca uma foto da pessoa, quando você coloca uma frase, um slogan, uma camiseta. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha que eu fiz um slogan, fiz toda a identidade visual, fiz tudo isso, fiz camiseta assim para mostrar de pré-campanha, coloquei numa quadra. Aí quando as pessoas olharam a camiseta, elas ligaram a outro político. Eu tirei essa camiseta do arsenal. Então, assim, eu utilizo essas coisas para conhecer melhor a cultura, além de ir para o lugar e ficar um período lá com frequência. Tipo assim, eu vou sempre com frequência. Como eu estou em Brasília, acabo me deslocando bem para os lugares que eu participo. Então, eu tenho campanha em todas as regiões. Graças a Deus, estou trabalhando bastante nesse período. Então, assim, e isso faz com que você vai aprendendo a cultura. Por exemplo, trabalho no Maranhão é muito diferente da campanha que eu faço no Rio de Janeiro. É muito diferente, os públicos são totalmente diferentes. Só que eu tenho um estudo científico, né, que é a pesquisa. Eu tenho o que a pessoa quer, qual o perfil, qual que é a idade dela, escolaridade, perfil social, e o que ela está desejando dentro daquele momento do candidato. E com isso, eu trago esse estudo para o meu candidato. Né? Então, é o que você falou. Não é só apenas combinar com a pessoa, né, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo para o cliente. Não é apenas combinar com ela, é combinar também com todo esse perfil, sabe? Com todo esse perfil de pessoas do eleitorado e com a situação do ambiente. Uma cidade, nós estamos vivendo um momento muito trágico no Rio Grande do Sul, e eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, você entendeu? Então, assim, como que será uma campanha lá, num momento tão triste desse? É difícil até de imaginar como que você vai, que argumento, como que você vai fazer, mas é uma realidade, vai ter uma campanha lá, entendeu? Então, assim, isso precisa também ter a sensibilidade do marketing, de entender a não passar a mão, a não pesar a mão, não passar sabe, ter o senso ali de fazer a coisa correta e se sentir bem de estar fazendo aquilo, que aquilo vai realmente mudar a vida das pessoas, sabe? Então tem que ter esse certo cuidado. 9h29, está na hora daquela pausa, Pedro Panoc. O Pedro tá cheio de curiosidades também por aqui, que eu sei, mas, Androne, a gente precisa fazer uma pausa aqui para o repórter CBN. É bem rapidinho para a gente acompanhar os principais destaques do país e do mundo, mas já já a gente está de volta. Tem muito ouvinte participando também aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente está de volta. 9h36 de volta aqui na CBN Cuiabá, depois da nossa pausa para acompanhar o repórter CBN, o nosso quadro Comunicação Política com a Mari Bonjour, advogada e consultora política, hoje recebendo publicitário e marqueteiro político Andreone Camargo. Pedro Panoc tem algumas dúvidas ali, algumas curiosidades. Só mandar um abraço, Panoc, para quem está nos acompanhando também ali no YouTube. Felipe Pereira, bom dia, o livro é muito bom, até para quem não é político. Parabéns ao Andreone. Gabriela Júlia, parabéns, Andreone, como é importante o repertório, algo que fala muito para assessorados, ver
ver de tudo para ter esse repertório que vai construir conteúdos melhores ou até ter assunto naquele bate-papo pro café. Breno Pereira, que nos acompanha também de Petrolina, tá passando para mandar um grande abraço para todo mundo, parabenizando a Mari também mais uma vez pelo quadro e também pelo entrevistado. Diz que tá sensacional aí o bate-papo de hoje. Pedro, fica à vontade aí para trazer suas curiosidades. Você ficou mais quietinho aí no nosso primeiro bloco. Acho que a gente falou demais. Não. Estamos muito tagarela aqui. Pontuaram coisas importantes ali. Andreone, é o seguinte, o marketing ele trabalha com viés como, por exemplo, o humor, mexer com os sentimentos, a gente sabe, né, disso, para vender, para tocar. Você fala de um momento de colocar uma perspectiva de, digamos, fora do pensamento comum, como a gente diz, pensar fora da casinha, momento disruptivo. Essas mudanças, como é que é a sua escolha? Você leva mais para o humor, para o emocional? Como é que funciona essa escolha? Ainda assim, com esse mister de fugir do convencional. É muito difícil encontrar esse ponto? Olha, eu levo... É difícil um pouquinho, mas acho que não é impossível. Acho que o principal para encontrar esse ponto é conhecer o cliente, conhecer quem eu estou assessorando. Por quê? Porque eu levo duas coisas muito são minhas prioridades, vamos dizer assim, que eu levo em conta para conseguir desenvolver esse trabalho, que primeiro, a personalidade da pessoa. Eu não mudo, eu falo assim, eu não sou um marqueteiro que transforma o candidato em outra pessoa para ele ser o candidato. Eu potencializo o que ele tem de bom. Então, eu preciso conhecer ele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se ele é mais pro lado do humor, aí eu levo esse lado. Se ele é mais pro lado sentimental, eu levo pro outro lado. Então, eu vou conhecer a personalidade dele. E dentro de conhecendo isso, a gente faz uma entrevista de profundidade, a gente faz algumas coisas com ele para entender melhor como que é essa visão dele sobre a vida, como que leva as coisas mais bem-humoradas, ele é mais sentimental, é mais sério. Tem o cliente que, se inaugurar um supermercado, ele chora, entendeu? Então, tem cliente que já tem mais facilidade de rir. Acontece o que for, ele tem mais facilidade de rir, de ser mais criativo e tudo mais. Então, eu levo essa primeira coisa e também, esse primeiro ponto, né, em vista, e também o segundo ponto principal que eu levo em vista é saber o ambiente que eu estou entrando, time. Tem lugares que cabe certas falas, tem lugares que não. Tem momentos que cabe certas falas, tem momentos que não. Então, por exemplo, eu trabalho para a causa animal. Quando se trata de um resgate de um animal que está sendo maltratado, um caso de zoofilia, um caso pesado assim, não cabe certos tipos de vídeos de humor. O vídeo é tenso, o vídeo chama atenção pelo sentimento, pela revolta, por esse tipo de a informação, as fotos, tudo isso vem desse sentido. Mas quando se trata de um antes e depois, de um cachorrinho já alegre, de um cachorrinho que já está resgatado, que é brincalhão, que está comendo no sofá já da pessoa que foi adotado, então aí cabe um caso também mais engraçado, de humor. Então assim, é levar a situação da forma que ela tem essa sensibilidade, sabe? Então, tanto o perfil da pessoa, quanto também o ambiente e o time que você está ali naquele momento. Perfeito. Eu não sei se vocês querem perguntar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Pode fazer, Mari. Depois eu trago a galera em relação aqui. à última eleição, Andreone, teve alguma estratégia diferenciada, assim, nada convencional, né, como você mesmo traz a expressão, que você implementou e que trouxe um resultado muito bacana, assim, algum case que você poderia e gostaria de compartilhar aqui com a gente? E também, ou alguma campanha que você tem um apego aí, que você viu que deu muito certo, A né? menina dos olhos, né? Exatamente, para compartilhar aqui como que foi trabalhada a estratégia? Tem. Eu vou falar sobre a última campanha minha para prefeito. Eu fiz 9 campanhas, tivemos 7 vitoriosas, então foi um resultado muito bacana na última de prefeito, né, em vereadores. Nessa de prefeito tem um case que é a menina dos meus olhos, que foi o delegado Kaique, ele é de uma cidade no interior do Paraná. E o que acontece? Nós, às vezes, utilizarmos, inclusive é o último capítulo do meu livro, eu falo inteiro sobre essa campanha, o último capítulo do meu livro, que é os bastidores disso.
Eu falei para ele assim, eu quero inovar, eu quero fazer um programa de televisão que não tenha nada a ver com programa de televisão de candidato. Aí ele falou assim, manda bala. Ele é meu amigo, assim, desde sempre, sabe? É mais fácil, né, confiar. É mais fácil. Aí ele falou assim, cara, tá nas suas mãos, o que você fizer tá bom. Eu falei, cara, é minha oportunidade de vida de mostrar para as pessoas que você não precisa fazer as coisas com cara de político. E aí a gente fez um programa, mais uma vez trazendo referências, a gente fez baseado na série do Punisher. Então, assim, a gente fez todo um programa de televisão com a identidade visual daquela série, com essa pegada de diálogo e tudo mais. Então, essa foi a nossa referência, até porque ele é delegado, é conhecido por esse perfil mais de tropa de elite, sabe? Esse perfil assim. Então, a gente trouxe isso para ele, tanto que nós não chamávamos programa de televisão, nós chamávamos de uma série contra a velha política da cidade. Então, mas aí episódio 1 da série contra a velha política. Então você vai ver como eu combati a velha política. Então tem tudo a ver com uma série, você pode reparar, uma série com combate e assim vai. Então a gente trabalhou esse tipo de perfil. Então é uma imagem escura, não tinha númerozinho aparecendo, bandeira, não tinha repetição, jingle exaustivo, sabe? Não tinha, tanto que o jingle dele era um rock, entendeu? Não era um jingle tradicional, mais voltado para o sertanejo, pisadinha, essa que é mais utilizado hoje em dia. Então, assim, então a gente trouxe toda essa, vamos dizer assim, toda essa segmentação voltada para um negócio nada político. O outro candidato tinha a cara do político, totalmente. E a gente abre o primeiro episódio, né, dele falando assim, aqui você não vai ver um programa eleitoral político convencional. Aí, daí até um pouco porque ele fala assim, porque eu não sou um político convencional. Ele fala assim, eu sou um político antissistêmico, eu sou um político contra essa velha política. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para destruir essa velha política. E aí entra o programa totalmente, ele tirando várias coisas, assim, é bem legal, assim, sabe? Então é totalmente diferente do convencional. E na última de deputado estadual e federal, a gente teve um resultado muito bacana. Eu vou falar de uma ferramenta que eu utilizei mais, que foi o WhatsApp. E o público muito segmentado na de estadual e de federal. Nós fizemos grupos de WhatsApp para cada cidade que o candidato atuava, em lista de transmissões. Isso deu uma repercussão muito boa, porque ele atuou mais de 160 cidades. Então, assim, foi muito trabalho. A gente fez conteúdo individual para cada cidade. Ele falando o nome da cidade, ele falando, mandando mensagem, áudio dentro do grupo para cada cidade. Isso foi um trabalhão, fiz ele trabalhar bastante, mas eu fiz tudo com muita antecedência, gravou muito antes, sabe? Mas eu fiz ele mandar vídeo para cada cidade, áudio para cada cidade, falar o nome de cada liderança, fazer isso, falar cada obra que ele fez lá. Então, assim, eu fiz um trabalho assim, bem exaustivo, mas que ele tinha a expectativa das pessoas é que ele fosse o terceiro ou quarto mais votado do partido dele, e ele foi o mais votado do partido dele, competindo com o líder de governo. Muito parecido com a minha situação também, Andreoni, na campanha de federal, de um deputado que fez também, a expectativa não era dele ser o mais votado no partido, e a gente conseguiu, e a gente usou muito essa estratégia de WhatsApp, né, já era um deputado, e então a gente tinha uma pequena base, não era grande, mas uma base por município, então lista de transmissão. Fui xingada porque cobrei vídeo, mais de 100 vídeos diferentes, porque eu precisava ali dessa proximidade, conexão. Então, falando mesmo o nome da cidade, às vezes, se era o prefeito apoiava, então falava o nome do prefeito ou da liderança política, né? Para trazer essa proximidade, não é aquele vídeo geral, olá, meus amigos de Mato Grosso, né? Não, era o nome, você via que era uma coisa próxima, era para você, né? Então, a pessoa realmente se sente um pouco especial, né? Que você tá fazendo um conteúdo segmentado. Então, a gente teve ótimos resultados no WhatsApp, eu falo que é imprescindível, né, porque hoje, com o algoritmo, né, Andreoni, a gente nem sempre consegue que o nosso conteúdo chegue ali para nossa base, até pro
o nosso pessoal, né? A não ser que a gente faça impulsionamento, que a gente consegue um alcance maior, mas organicamente é muito difícil. O WhatsApp não, a gente tem essa vantagem de fazer com que chegue mesmo ali no privado da pessoa com essas listas de transmissão. Lógico que tem que fazer um trabalho muito bom para que a gente tenha essa base de dados, né, Andrione? A gente sabe que, infelizmente, muita gente hoje compra a base de dados, mas a gente sabe que é ilegal. E a gente tem que construir, né, porque tem toda a questão da LGPD, então ter esse cuidado para que as pessoas que estejam recebendo os conteúdos sejam pessoas que autorizaram ou tiveram interesse de receber esse tipo de conteúdo, né. Já fica aqui o alerta para os ouvintes ter esse cuidado, mas trabalhar, e é construção, né, Andreone? Dá um trabalho para a gente fazer essa construção de bases, né, para ter bons contatos em cada município, mas aí a gente consegue bons resultados também. Isso faz muita diferença, o que você falou, Maria. Faz muita diferença. É diferente você receber um áudio genérico, né? E receber um áudio pessoal, sabe? Aquilo faz toda a diferença. E eu tô apostando muito para essa eleição, para essa pessoalidade. Demais nessa eleição. O WhatsApp, essa pessoalidade vai fazer muita diferença. Quem está construindo o banco de dados há 2 anos, igual eu, tô feliz do que eu estou construindo, mas para quem vai fazer em cima da hora, corre, meu amigo, você está muito atrás. Esse é um grande problema também, né, da comunicação política. Aí na campanha o pessoal ainda tem gente vindo atrás agora, né, de profissionais. E eu falo, tem uma data, eu não sei você, Andrione, que eu realmente não aceito mais pessoas porque eu sei que eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho a tempo, né. A campanha é muito curta, a gente defende essa ideia, tenho certeza que o Andrione também, que a gente precisa fazer um bom trabalho na pré-campanha, né, uma construção a longo prazo, porque só na campanha não dá tempo de organizar tudo que é necessário. Por exemplo, base de dados, não tem como você construir uma base de dados, né, durante a campanha. Então, é complicado. Você não faz um mínimo de um trabalho ali bem organizado, planejado numa pré-campanha, é muito complicado. E aí não vale a pena, né? Às vezes o trabalho, você sabe que vai ficar muito bagunçado, você vai pegar uma campanha aí de última hora, você não vai conseguir desempenhar todo o trabalho que você conseguiria realizar, né? Querendo ou não, é o nosso nome ali, né? Profissionalmente falando. E aí é um pouco complicado. Isso aí. Adriano, você citou ali o exemplo, né, de uma situação de campanha disruptiva que você, inclusive, participou, foi vitorioso. Eu me lembro e a Mari também, a Camila, por certo, deve lembrar, você também, em Goiás, quando o Nerso da Capitinga, não sei se você lembra, mudou uma situação política, né, que tinha uma situação adversa, ele entrou com essa característica do humor. A gente vive nesse momento a questão das redes sociais, né? Você falou ali, e a Mari também, das trends que a gente tem por aí. Tem uma famosa ali da água de coco. Você já viu aquela? Que o pessoal corta um coco, depois alguém joga um balde de água, né? Eu tô esperando um político fazer aquilo. A galera começou com o balde, mas meninos já estão jogando um caminhão de água. Tô esperando um político fazer aquilo. E aí você citou... Já vi inauguração de poço. Olha aí, tá vendo? Lá pra VG, será que cabe? E aí você citar uma outra, e essa eu já vi, que é acho que, se não me engano, ela é do Maranhão, que fala minha equipe, da prefeita minha equipe. Então, essa também eu já vi. Minha pergunta é nesse sentido. Vale a pena você se apegar a uma situação que já existe e adaptar para a sua campanha? Como é que funciona? Qual é a sua visão do ponto de vista de criatividade em relação a isso? A minha visão é o seguinte. Você tem coisa que vale a pena. Então, por exemplo, eu adapto muita coisa para a política. Eu não crio tudo que eu faço para os meus clientes, eu adapto. Só que eu tento adaptar coisas que não estão sendo adaptadas. Então, por exemplo, se a trend do coco está espalhada, eu já vi os políticos fazendo, eu não faço mais. É uma regra minha, entendeu? Eu já não vou colocar essa. O cliente quer. Aí faz, tudo bem, mas assim, não é uma coisa que eu vou chegar como sugestão para ele, eu faço isso daqui. Agora, por exemplo, o que não está sendo feito, e aí sim eu trago para ele. Porque a minha ideia é sempre assim, eu tenho um cliente que eu falo para ele assim, olha que legal, a gente fez isso aqui e agora as pessoas estão fazendo. Então isso é um orgulho para a gente, porque a gente startou isso sem ninguém ter feito, e agora o que vem depois, meu amigo, ótimo, significa que o que a gente fez realmente deu um ótimo resultado. Então eu sou um minerador ali, eu fico caçando, anotando e salvando os conteúdos ali, de lugares que as pessoas, que normalmente os assessores, os políticos não assistem.
Essa é uma regra minha também. Eu aprendi isso com um publicitário que não é do meio político, mas que é a minha maior referência dentro da publicidade, que é o Washington Oliveto. Ele fala assim que você não vai conseguir fazer boas propagandas para as empresas que você trabalha se você almoçar com um publicitário, casar com uma publicitária, se você sair para jantar com um publicitário, se você ficar dentro da agência. Aí falou assim, você vai fazer como uma propaganda boa? Porque tudo que está ao seu redor é a mesma coisa, todo mundo fala a mesma linguagem. Então, assim, consumir conteúdos da linguagem que normalmente os assessores não consomem, que normalmente os políticos não consomem, que normalmente as pessoas não estão lá, no normal, no geral, faz toda a diferença. Então, quando você vai inovar de uma trend do TikTok, já está espalhada, tem inovação. Isso é mais um fazendo aquilo. E aquilo constrói o que de reputação para você? Que a maior preocupação, assim, para mim, dentro da sua pergunta, a minha maior preocupação é, além da inovação, é o que eu construo de reputação para o meu cliente. A pessoa tem que entrar de um jeito e sair de outro após um vídeo. Aquilo tem que construir uma imagem dela. Então, assim, isso é muito importante. Isso vem com tempo, com trabalho, com várias publicações. Então, minha preocupação é sempre essa. Eu quero ser inovador, então eu não vou fazer o que já está em alta, que já está todo mundo fazendo, e eu olho e falo, nossa, eu queria ter essa ideia, mas não foi eu, ótimo, bora para a próxima, entendeu? Então é isso, mas eu também tento construir uma reputação com a pessoa. É porque o vídeo pode até ser engraçado, né? Mas o fundamental, o final, que é agregar, de repente não consegue, né, Mari? Exatamente. Desculpa só falar, por favor. Assim, quer que eu fale a verdade? A maioria dos engraçados piora a reputação do cliente, quando é a parte humorística. É muito difícil, assim, não estou falando 100%, não estou uma regra, mas a maioria dos engraçados não melhora a reputação do cliente. A maioria ele causa, por exemplo, você faz um vídeo engraçado numa inauguração, eu já vi desse do Poço, numa cidade que eu sei da situação da cidade. A inauguração corta o coco, aí um monte de água no político, e aí aqui o Poço começou a dar água aqui no bairro e tal. Mas a realidade da cidade é que vários bairros estão sem poço ainda, e a cidade não tem água, e a saúde da cidade é horrível. Então, assim, se eu sou eleitor que estou vendo aquela imagem, eu falo assim, engraçadinho, mas aqui no meu bairro você não fez, entendeu? Então, assim, qual que é a imagem que você está passando? Você acha que só os seus funcionários dando um like e comentando, que é o que acontece, só os cargos de confiança comentando legal, achando legal, elogiando, vai dar resultado, aí tem a urna agora para provar se deu resultado ou não. O problema é que realmente essas trends, se a gente for avaliar a métrica, tem um engajamento bom porque tem uma visualização mais fácil, porque as pessoas querem ver esses conteúdos mais interativos nas redes sociais. Mas é o que a gente sempre fala e parece até clichê, né? No meio da comunicação política, que não necessariamente like e engajamento é voto. Eu vejo conteúdos, até por ser profissional, eu vejo conteúdos de político, todos os políticos de Mato Grosso. Mas eu vejo ali para acompanhar. Isso não significa que eu votaria, né, em muitos daqueles candidatos. Então, isso é ruim, porque você vê que muito político se apega a essas métricas, né, Adrione? Não sei, eu tenho essa dificuldade, porque tem vídeos muito bons que às vezes não tem um desempenho, mas, poxa, eu tenho certeza que o público desse político interagiu, gostou, compartilhou o vídeo, que é o público que eu queria atingir, né? Mas às vezes tem menos engajamento, visualização do que um vídeo que não foi tão bom, e aí a pessoa fica atrelada sempre àquele número a número. O número é importante, né? Eu sempre falo, a importância da gente estar sempre analisando essas métricas, ver o que funciona e o que não funciona. Mas acho que é um mal do nosso século digital, né? O apego a esses números de visualização, de curtida. E é difícil, às vezes, colocar na cabeça do político, né, Andreone, que isso não significa que ele vai ser bem votado. Eu tenho uma estratégiazinha que, tomara que meus clientes não ouçam, né, não vejam, mas assim, eu separo um valorzinho, a maioria dos meus clientes tem impulsionamento mensal ali, um valor reservado para fazer impulsionamento, aí eu separo um orçamento que eu chamo impulsionamento de vaidade, que é para eu impulsionar alguns conteúdos que eu sei que não vai espalhar muito bem,
mas que eu estou construindo a reputação do cliente e para que a métrica dê uma melhorada, para que ele, né, para que a vaidade dele não se sinta abalada ali, dele ter um vídeo com pouca visualização, pouca curtida e pouca interação. Então eu separo uma verbinha ali do orçamento que eu chamo de métrica de impulsionamento de vaidade. Então, que é aquele que o engajamento na publicação, comentário, sabe? Buscando isso para que ele se sinta bem ali com o conteúdo que faz parte, eu entendo ele quer o número, para ele a sensação, acho que a dopamina dele, aquela sensação ali, dele é essa, de que as pessoas estão interagindo, e deu muito bom, deu certo, né? Então, assim, quando ele me manda o print, a métrica sempre é curtida no comentário, nunca é que o vídeo ficou construindo uma reputação boa para ele, nunca é isso, eu nunca tive um cliente que me mandou um print dessa forma, sempre eles mandam com, isso aqui viralizou, deu bom, bombou, espalhou. Então eu nunca tive assim, nossa, esse vídeo, eu tô com a imagem desse tipo, eu tô com a imagem do trabalhador, eu tô com a imagem do bem posicionado dentro dessa causa, eu sou o representante dessa, sempre a maioria nossa, isso aqui bombou, estourou na internet. Alguma pergunta, Camila? Na verdade, o Gustavo havia mandado uma pergunta aqui, mas ele falou bem assim, Camila, já tô tranquilo, que é mais ou menos semelhante ao que o Panoc vinha perguntando, então ele disse que já tá satisfeito aqui, que ele falava sobre essa questão de campanhas, né, não convencionais, dos riscos, enfim, então o Gustavo falou que tá satisfeito com a resposta do Andrione pro Panoc, a Eloá passou por aqui parabenizando também a entrevista, a Solange também dizendo para já marcar próximos bate-papos aí, mais bate-papos, porque ela gostou também desse assunto, diz que é pré-candidata também na eleição desse ano e quer escutar um pouquinho mais, Mari. O pessoal tá aproveitando aí as nossas pautas. E já fica pra quem sabe já aplicar aí também, pra né? quem, né, tá curtindo o conteúdo, a conversa com o Andrione, até do podcast, aproveita esse momento, mas do Andrione, te falar um pouquinho também pro pessoal, quando a gente for se despedir, pra deixar suas redes sociais, seu canal no YouTube, que tem muito entrevistado bom de qualidade, né? Pra que as pessoas aí, os pré-candidatos, também consigam ver e aprender um pouquinho. Então, caminhando para o final, eu vou fazer a minha última pergunta, depois Pedro e Cami, se quiserem também aí finalizar, não sei se tem alguma dúvida específica, mas você, Andrione, que é um estudioso, busca referências em outras áreas, o que você considera, né, o que você acredita que serão as tendências ali, as tendências do marketing político, não só nessas eleições agora de 2024, mas para os próximos anos? Tem algo que você aposta? Eu aposto muito na inteligência artificial, essa é a minha aposta, para ajudar a você criar relacionamento com o eleitor. Tem as regras aí, agora saíram as novas regras sobre inteligência artificial, então, na minha opinião, elas ajudam de um lado, mas também prejudicam de um outro, né? Então, assim, é meio termo, se deixar o povo exagera também, então tem que ter as regras mesmo, tem que ter essa consciência. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito a você a criar mais relacionamento com o seu eleitorado. Óbvio, sabendo usar, tendo um bom senso, né? Bom senso, nada substitui o contato humano e tudo mais. Eu aposto muito nisso no relacionamento. Eu acho que acabou não, mas eu digo assim, diminuiu muito o político de só promessa. Assim, o eleitor, nas pesquisas que eu faço, o eleitor não aguenta mais a pessoa falando, vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou melhorar aquilo outro. Tipo assim, as pessoas, quantos anos já estão, né, nisso, né, nesse mesmo discurso, nessa mesma coisa. Então, assim, as pessoas estão esperando algo mais efetivo, falar sobre a rua dela, sobre o bairro dela, sobre a situação dela, sobre a necessidade dela. Então, estão procurando cada vez mais algo selecionado. Então, isso é muito difícil fazer quando é uma campanha de volume alto. Então, por isso que eu digo que a inteligência artificial vai ajudar você a conseguir produzir isso, a ter isso em massa, para que você consiga atingir melhor essas pessoas. Então, eu apostaria nisso, sem descartar nunca o WhatsApp aí também, que é uma ferramenta incrível aí para ajudar. Perfeito. Podemos nos despedir ou precisamos fazer a pausa, Pedro? O que você nos orienta, Panoc? A rede já não chama ou dá tempo? Então a gente vai fazer uma pausa, Adriane, aí a gente volta para você se despedir com tranquilidade e reforçar também, né, aí o Instagram, o livro. É bem rapidinho, a gente tá de volta.
E 4 minutinhos, agora sim, uma pausa rápida para acompanhar o repórter CBN. Mari hoje trouxe aí como tema para a gente debater marketing político nada convencional. Conversamos aqui com Andreone Camargo, publicitário e marqueteiro político. Mari, fica à vontade, se tem mais algum detalhe ou o Andreone se despede aqui da nossa audiência, já convidado para outros bate-papos aqui na CBN Cuiabá. Só agradecer a presença aqui hoje no programa do Andreone. Gostamos muito, a gente estava até falando aqui nos bastidores que a gente quer ler o seu livro. Já fica aí, né, até para você falar para os nossos ouvintes como que eles conseguem ter acesso, comprar o livro, enfim. E agradecer mais uma vez todos os conhecimentos aqui compartilhados. Andreone, foi ótimo. E quero que você se despeça aqui da nossa audiência, falando do seu podcast, já fazendo também propaganda pro episódio que eu participei do Andreone, você pesquisa lá, que foi muito bacana. A gente falou um pouco de comunicação, planejamento de mandatos, né? Então, você que é mandatário, trabalha com mandatários, um bate-papo bem bacana. E só agradecer mesmo, e já também se despedir dos nossos ouvintes. Terça-feira que vem estamos aqui, às 9 horas, juntos com uma outra convidada especial. E obrigada, Andreone, mais uma vez. Foi ótimo te ter aqui no programa. Eu que agradeço, Mari. Eu que agradeço a Mariana Bonjour por tudo. O episódio da Mariana tá maravilhoso lá no podcast, tá? Pode conferir lá, foi muito bom, várias dicas, excelente. E obrigado também a Camila Ribeiro, também o Pedro Panoc aí pelo carinho, pela recepção no programa, tá bom? Muito obrigado mesmo aí. A minha rede social é fácil, é só buscar Andreone, né? Andreone Camargo. Todas as redes sociais. Meu livro também está no meu site, andreonecamargo.com.br. É só entrar lá no site, comprar o livro. Se eu não me engano, esgotou as versões impressas, estamos fazendo uma segunda remessa, mas tem a versão de e-book lá. Mas, Mário, eu fico responsável por enviar um para vocês aí. Me manda depois no WhatsApp o endereço de vocês, eu mando com todo carinho para vocês aí. Ai, obrigada, a gente vai querer, né, Cami? Vamos querer. Deixa aqui. Eu mando aí para vocês. Não vamos negar, não. Presente para vocês. Obrigada. E assim, é só pesquisar isso. Último conselho, se eu puder dar um conselho aqui, né, para o pessoal que está ouvindo, é pré-candidato, quer ser candidato, é assim, não tenha medo de inovar, de ser diferente, de fazer diferente, porque as pessoas estão cansadas do mesmo. Então, o medo que você tem que ter é de ser igual a todo mundo. O medo que você tem que ter é de ser igual a todos os políticos. Você não pode ter medo de fazer diferente. Então, assim, se destaque, seja diferente. Busque. Pode reparar que os maiores players na política hoje no Brasil são os que fizeram algo diferente, estão se destacando. Então, você pode ser isso também, se você não tentar copiar eles. Perfeito. Obrigada, Andreone, pela companhia aqui na CBN Cuiabá nessa manhã, por esse bate-papo. E obrigada, Mari, mais uma vez, por trazer mais um convidado aí super interessante para a gente debater aqui com a nossa audiência. Obrigada a todo mundo que parabenizou também a entrevista, mandou mensagem, mandou dúvidas por aqui. Eloane Nascimento também mandando aqui agora no meu WhatsApp, dizendo que está acompanhando e parabenizando também aqui ao nosso convidado. Obrigada, Mari, mais uma vez. Terça-feira estamos aqui de novo? Obrigada, gente, e até terça que vem.